E ainda por cima, Ulisses chega e faz 3 gols hoje na partida contra a Irlanda, e essa França vem com ambições muito altas nesta Copa do Mundo. Assim como alto está o preço desse rapaz, que o Bayern de Munique já fez questão de nos avisar que 150, olha, praticamente nem vão olhar para a oferta. Se falamos de Ulisses, é disso que trata este vídeo, pode ser ele ou Julián Álvarez. Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Desculpem pelo vídeo, mas preciso fazer assim, vocês já sabem. Nos próximos 2 dias, estaremos em uma viagem, em um road trip bem longo, entre Miami e Dallas. São mais de 2.000 quilômetros e estamos fazendo em 3 etapas. Acabamos de sair de Miami, vamos passar a noite em Tallahassee. Segunda etapa de lá até depois de Nova Orleans, para que na terceira, na quarta-feira, cheguemos a Dallas. Caso não saibam, muitos já me ouviram nos últimos dias. Ficaremos lá durante todo o campeonato mundial, os 40 dias. Vou fazer um programa de televisão, depois eu conto onde, é para um canal americano, mas acho que vai dar para assistir de fora. Assim que eu souber, aviso vocês. E também para produzir conteúdo, muito conteúdo, neste canal sobre o Campeonato Mundial e também sobre assuntos relacionados ao Real Madrid. Para não perder a essência, vamos ver se serão 2 ou 3 vídeos, alguns dias 2, outros dias 3, e é isso, tudo totalmente focado na Copa do Mundo. Nesses 2 dias, como disse, os vídeos estão um pouco corridos, mas não quero deixar de fazê-los. Primeiro porque já faz 5 anos que faço vídeos todos os dias, porque vocês sabem que esse também é o meu trabalho e porque eu quero refletir um pouco sobre os nomes que estão aparecendo agora. E a necessidade que o Real Madrid tem de, mais uma vez, contar com jogadores muito bons. Isso ninguém pode tirar dele. Embora pagar 150 milhões pelo Julián com todas as suas qualidades. Após ser reserva no City e chegar ao Atlético de Madrid, e bom, ele também tem um desempenho irregular. Acho que é demais, mas caso seja ele, claro. Mas insisto, tanto Julián Álvarez quanto Lissé, nós precisamos deles? Essa é a pergunta. E depois, o terceiro nome, que é a parte Bernardo Silva, para o Atlético de Madrid, para o Barça. Tem se falado muito, o garoto disse. Depois da Copa do Mundo, nenhum dos dois. Por enquanto, ele diz, há mais opções. E claro, ele foi ligado ao Real Madrid e José Mourinho gostaria de tê-lo. Neste novo projeto, também questionamos, Bernardo Silva é realmente necessário? Tendo de volta, em teoria, isso deve ser concretizado nos próximos dias. Com Nico Paz, com Jude Bellingham, com Arda Güler, que jogam praticamente na mesma posição, com tudo de bom que é Bernardo Silva, mas também com o asterisco que tem o jogador português Exite, de que já é um jogador veterano, que chega livre, vamos ver quanto ele vai pedir e que, bom, já não está mais no auge. E que o Real Madrid, para esses jogadores, ou a política de contratações do Real Madrid, não é contratar esses jogadores. Embora, bom, a gente tenha quebrado um pouco isso com Dumfries, eu acho que aí está o critério de um Mourinho que chegou, está acima de qualquer dúvida, com mais poder de decisão do que seus antecessores. Claro que Arbeloa, que chega ao time vindo do Castilla, claro que Xavi Alonso, a quem só deram atenção até certo ponto. E já falamos muito sobre isso. E até mesmo ao próprio Ancelotti, que engolia sapos o homem e sempre tinha que sair dizendo que bom, pois que estava do lado do clube, mesmo que ele quisesse contratar. A atacantes quando você não tinha um 9, a zagueiros quando eles estavam lesionados, a laterais quando eles estavam lesionados, etc, etc. Parece que Mourinho chega, e isso é comemorado, com plenos poderes ali. Acho que já amanhã, embora eu esteja gravando isso à tarde, à noite, nos Estados Unidos, de madrugada na Espanha. E como já estaremos na terça-feira, dia 9, acho que já vão anunciar o negócio do Mourinho. Ele será apresentado na quarta-feira, pelo menos é o que dizem, e depois, no final da semana, confirmar. Bom, já está anunciado, mas de forma oficial, e já não sei se apresentações de Konaté e Dumfries. Acho a apresentação difícil, pois Konaté e Dumfries estão com suas seleções. Nesse caso aí já não seria possível. Mas enfim, fechar a semana aí e depois conhecer quem é a grande estrela que Florentino vai contratar,
que ele anunciou outro dia como a maior oferta da história do Real Madrid, superando aqueles 150 milhões no programa do Iker Jiménez no horizonte. Se é Michael Olise ou se é Julián Álvares, porque o cerco se fechou e parece que vai ser um desses dois jogadores. Escrevam aí o que acham, porque está claro que eles são muito bons. E ainda, Michael Olise fez 3 golaços, um deles espetacular pelo que dizem. Com a França, que é um jogador impressionante, que poderia fazer falta ao Real Madrid como ponta direita, porque, claro, temos jogadores ali e temos muitos. Quer dizer, Rodrigo, mas lesionado por muito tempo. Hendrick, que está voltando, mas os dois treinadores que o Real Madrid teve não o utilizaram ali, o que para mim ele encaixaria perfeitamente, mas tudo bem. E depois, Mbappé, que nenhum treinador ousa dizer para ele voltar a jogar ali, depois de ter começado a se destacar no início da carreira no Mônaco, se não me engano. Poxa, então tem jogadores ali, mas é verdade que talvez você precise. O Nico Paz também poderia jogar ali, embora eu ache que o Nico Paz, se no final ele acabar voltando para o Real Madrid e essa cláusula for ativada, ele vai jogar um pouco mais, pelo meio, né? E nesse sentido, ele disputaria mais posição com um Bernardo Silva, que estivesse chegando, do que com um Olise, que estivesse chegando. Agora, um jogador assim atrapalha? Não, o Bayern vai pedir, e eles já disseram, aliás, que com 150 eles vão achar pouco, ou seja, eles esperam muito mais. Se esse é seu galáctico, tudo bem, mas a situação é a mesma. O Madrid precisa mais desse jogador ou de um meio-campista? Não, teria que investir, teria que gastar milhões em um meio-campista ou em 2 meio-campistas para substituir aqueles que nunca foram substituídos, Kroos e Modric, claro. Vitinha, João Neves, tomara que sejam eles, embora essa possibilidade tenha perdido força, né, de qualquer um dos dois. Mas vamos, é que eu acho que sem dúvida nenhuma. Julián Álvares seria legal? Sim, você tira ele do Atlético, tira do Barça, porque eles querem, ele é muito bom. Eu gosto muito do Julián Álvares. Mas claro, não é um 9 do estilo centroavante, finalizador, que eu acho que é o que mais falta faz ao Real Madrid. É um 9 muito bom, com muito gol, que é mais 9 do que o Mbappé, ou que tem mais movimentos de 9 do que o Mbappé, entrando mais na área e sendo um jogador mais desse número clássico do 9, né? E que poderia se complementar perfeitamente com ele, mas claro, aí você tem que complementar também com o Vinícius. E se você tem o Vinícius, o Mbappé, o Julián Álvares e o Bellingham, que não podem jogar todos juntos, aí estaríamos na mesma situação. Com isso, acho que nenhum dos dois, sendo os dois muito bons, o Real Madrid precisaria, ainda mais se você vai gastar mais de 150 milhões, é que voltaríamos àquilo de todos os verões, de repetir figurinhas, de trazer jogadores que não precisamos só por serem galácticos, que é muito o DNA do clube, ou seja, é muito representativo. Desculpa, não lembrava o nome do Real Madrid, mas precisa chegar um ano em que a gente fale. Senhores, as pessoas que nos fazem falta não são os atacantes, são mais para posições de meio campo, porque na defesa já estamos nos reforçando. Aliás, se falou de outros 2 nomes nas últimas horas. Guardiol, que já vem sendo comentado há algumas semanas, e também Calafiori, o do Arsenal. Reparem que, em relação aos meio-campistas, e a gente já comentava no vídeo anterior, Matheus Fernandes também está sendo muito falado. É fato que ele é um jogador menos adequado, menos conhecido e com menos qualidade que os outros 2 meio-campistas citados, que atuam no Paris Saint-Germain, PSG, Vitinha e João Neves. Mas Matheus Fernandes, mesmo sem ir à Copa do Mundo com Portugal, é um bom jogador. Muito jovem, 21 anos, é um motorzinho no meio-campo fantástico. Ele tem nível para o Real Madrid? Se o Mourinho quer, deve ter, pois ele também quis o Modric quando muitos questionavam quem era. Modric virou parte da história do Real Madrid, uma verdadeira lenda. Vamos confiar no critério do treinador português, e se no final ele quiser, é porque, se você me perguntar, ele vai ser contratado? É que eu topo, topo, porque o que eu quero é alguém ali no meio campo, né? Mas vamos lá, deixem nos comentários o que vocês acham e insisto. Victor Muñoz, que se o Real Madrid trouxer de volta, vai jogar pela direita. Hendrick, não lembro se citei o Victor Muñoz antes, o Nico Paz, vejo mais centralizado.
E o caso do Bernardo Silva? Vocês querem o Bernardo Silva agora? Por melhor que ele seja, e ele é. Quando vamos ter o Nico Paz, já temos o Bellingham, temos o Güler, temos jogadores ali. Meio-campista de caráter ofensivo, mais do que meio-campista de caráter defensivo. O volante organizador, o que acompanha o Tchouaméni. Ai! Não sei. O caso é que tanto com o primeiro, com a Estrela, a grande oferta, já são mais de 150 milhões. Como com Bernardo Silva, que vai vir, embora de graça, pedindo uma fortuna porque está sem contrato. Estaríamos errando o alvo, mas confio que não. Acho que Mourinho é um grande treinador e quero ele para o meu projeto, independente do nome. E delegar para o treinador. Delegar para o treinador. Confiar no treinador, no seu critério. Outro assunto que eu queria comentar com vocês. Do que eu estive ouvindo, olha, com o tema das eleições, eu não pude falar nada disso, mudando radicalmente de assunto. Desse nome que apareceu na famosa agenda de... Isso é para quem está nos ouvindo fora da Espanha, talvez não saiba do que estamos falando. Há um caso tremendo na Espanha, um escândalo político brutal que se soma a todos os que têm ocorrido nos últimos meses, anos, que é a famosa agenda da articuladora do PSOE, a Leire Dias. Vocês podem perguntar, o que isso tem a ver com futebol e com o Madrid? É que na agenda dessa senhora há muitos nomes. Tem um que, pelas suas iniciais, é PSP. Quem será? Que suspense, né? Que suspense. Coincide com Pedro Sanches, mas não sabemos. Estão tentando nos convencer disso. Dizem para não nos precipitarmos. Mas enfim, isso é outra questão. Surgiu o nome de Negreira. De Negreira, nas anotações dessa senhora. Claro, o nome de Negreira na agenda dessa senhora. Ah, já. Afirmar que tanto pelo PSOE quanto pelo governo da Espanha estão tentando encobrir ou ajudar para que isso não chegue onde deveria chegar naturalmente. Bem, é forte dizer isso, mas a gente imagina, e como? Estamos falando isso há meses, não é? Ao governo da Espanha, à Federação e à Liga, não interessa que o Barça caia, mas sim o caso Negreira. Bem, além do que está sendo, do que vai ser decidido nos tribunais com esse processo penal. Administrativamente, é o que está em andamento, mas não porque a Federação ou a Liga de Futebol Profissional quiseram, que era obrigação deles prestar contas à UEFA e à FIFA para que isso acabe sendo esquecido, né? E que o processo administrativo, que ainda poderia ser aplicado contra o Barça, possa acontecer, né? E bom, vamos ver o que acontece com isso e por que essa anotação na agenda dessa senhora. Mas não tenho nenhuma dúvida de que junto com esses órgãos dos quais falamos, Federação e Liga, o Conselho Superior de Esportes, que neste caso depende, é um órgão governamental, depende do governo. Então, houve um movimento político que também tem a ver com os nacionalismos. E neste caso, com o independentismo catalão e sua influência no governo central. Que fosse um tema, salvar o Negreira ou não, ou que isso não ganhe proporção, e dentro desses movimentos tão obscuros que foram realizados. Então esse seria mais um motivo, mais um assunto, de qualquer forma, e já para terminar com isso, e que tem a ver com o caso Negreira. Parece que Florentino já estaria entregando esse dossiê para a UEFA. Para Zeferin, e isso tem sido muito comentado hoje, pelo que eu pude ler no tempo em que não estava dirigindo, não é? Que a UEFA estaria tirando títulos do Barça. Até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei, a UEFA não pode tirar títulos do Barça. A UEFA? Mas isso já está sendo falado há 3 anos, desde que estourou o caso Negreira, e é o que a UEFA deveria ter feito, por sinal, e talvez seja o que ela faça agora. Porque alguns agiram antes do Real Madrid. É aquilo de não convidar para a Champions, mas acho que tirar títulos só a FIFA pode fazer. Acho. Ou a Federação a pedido da FIFA. E a UEFA não poderia fazer isso. A UEFA tem um raio de atuação limitado nesse sentido.
mas teria que executar. E claro que pode fazer isso, e é punir com proibição de contratar nas janelas de transferência e deixar de convidá-los para a Champions League. Bom, veremos. De qualquer forma, ótimo que o dossiê chegue à UEFA. Muito bem, Florentino. Como dissemos nas últimas semanas, embora isso tenha incomodado alguns, ele fez isso tarde, mas fez. E que depois isso também chegue à FIFA. E que aqui, com o nosso presidente, com o nosso clube, no sentido de que já estava na hora de ele dizer isso de forma textual. O Barça tem que pagar pelo que fez, porque é o maior escândalo da história do futebol. Pagar durante mais de 2 décadas ao segundo chefe dos árbitros, para influenciar o corpo de arbitragem e nas competições que disputou na Espanha. Bom, então é isso. Olha, 15 minutos, hein? Caramba! Tenho muita viagem pela frente. E olha só, tirei 15 minutos de uma viagem de... Hoje a primeira etapa são 6 horas e pouco. Amanhã mais 6 e pouco. E na terceira também. Foi assim que dividimos essa longa viagem. Mas é empolgante. Nos vemos no próximo. Obrigado por estarem aí. Por favor, deem uma moral pro vídeo, curtam, inscrevam-se no canal quem ainda não está inscrito. E é isso. Que tudo corra muito bem para vocês. Nos vemos amanhã. Tchau.